gravar aqui. O bloco é o seguinte, ele é um comando que ele é feito para unir, certo, objetos, tornar mais de um objeto em um objeto só, em um objeto único. Só que ele vai ficar fechado em um bloco. É como se eu pegasse todos os objetos que eu quisesse de uma... vamos supor que pensando numa planta de estrutura, tá certo? E eu quero transformar todos os pilares em um bloco. Porque aí, quando eu mexer um pilar, eu vou mexer todos, tá? Suponhamos que seja isso. Então, esses pilares vão ficar quase como se fosse uma caixinha, tá? Então, para a gente, ele vai associar esses pilares, esses objetos que eu selecionei, certo? E vai colocar um nome lá, nomear esse bloco que foi feito de objetos. E para a gente fazer a alteração neles, a gente precisaria ou explodir esse bloco ou entrar dentro desse bloco. Eu vou explicar mais para frente como é que isso funciona, mas a ideia é essa, que a gente não poderia alterar ele assim que a gente seleciona, tá? A gente precisaria entrar, acessar dentro do bloco, que é como se ele ficasse em um outro arquivo, entre aspas, e aí a gente pode fazer a alteração dele, certo? E é importante também dizer que todos os blocos, quando eu faço uma modificação num bloco, ele vai alterar em tudo, tá? Então, vamos supor que eu tenho um bloco de pilares, como eu coloquei, certo? E aí, eu alterei alguma achura, por exemplo, uma coisa bem básica. Aí, ao invés de colocar uma achura pontilhada, eu coloquei uma achura pintada, toda cheiazinha cinza, certo? Então, todos os blocos que tiver com o mesmo nome, ele vai ficar com a achura modificada, tá certo? Então, o bloco é para isso, tá? Mais para frente eu vou mostrar na prática e vocês entendem melhor. Aqui, certo? É a parte do bloco, propriamente dito. Como é que a gente define esse bloco? Para criar esse bloco, a gente vai selecionar os objetos, né? E vai apertar em Create. Criar bloco, tá? Quando apertar em Criar bloco, vai aparecer essa aba aqui, essa aba que é onde a gente vai definir o bloco, tá certo? Então, aqui, a gente vai colocar o nome do bloco, aqui, o Base Point, é onde a gente vai ter a base desse bloco, tá certo? Aí, o objeto, cadê a minha classe? O objeto é para selecionar os objetos que eu quero. Aí, nessa área aqui de objetos, a gente tem o que é que eu vou fazer com ele. Aí, vamos supor, eu vou criar um bloco e eu posso botar ele retain, convert to block ou delete. Normalmente, sempre a primeira opção selecionada é essa convert to block. O que é que isso acontece? Quando eu transformar aqueles objetos em blocos, ele já vai ser um bloco, tá? Esse aqui, o retain, ele vai continuar da mesma forma, não vai virar bloco, a gente vai ter que inserir um bloco extra. E esse delete, ele vai deletar os objetos que estão lá, tá? Ele vai criar o bloco e vai deletar. A outra parte aqui, né, essa parte aqui é o de descrição, não, essa é de anotação, tá? Essa aqui a gente é a escala, a questão de escala, de nome e tal, essa aqui a gente não mexe, tá? E aqui a gente vai colocar, tem a unidade. Em geral, ele já vem em centímetros. A gente pode manter em centímetros, tá? Não precisa modificar, ok? Deixa aqui em centímetros mesmo. Aí eu vou lá
Deixa eu mudar aqui a minha abinha para a gente fazer a parte prática. E aí, vou fazer aqui mais de um. Aqui F8. Pronto, tá? Eu tenho aqui a minha... Vou querer fazer isso aqui, transformar num bloco, certo? Cada um é um aqui. E eu quero transformar num bloco. Aí, a aba dele, até então, a gente estava trabalhando aqui, ó, em home, certo? Que é como a gente falou, são os comandos principais. A partir de agora, a gente vai para insert, ok? A insert e aqui, ó, create block, certo? Quando a gente vai aqui, create block, tem a setinha, tem dois tipos. O primeiro que é o que a gente vai fazer agora, que eu estava ensinando, é esse aqui de cima. Aí, ó, ele já apareceu, apertei, ó, ao momento que eu apertei, já veio para a imagem, certo? Vou colocar aqui o nome, eu posso colocar aqui 01, qualquer nome que eu quiser colocar, tá? Aí, ó, esse pick point, ele tá aqui, ó, X em 0, Y em 0 e Z em 0. Esse aqui em 0 é que a base do bloco é aqui, ó, no 0 da minha, do meu gráfico, tá? Lembrando que o AutoCAD trabalha com coordenada e tal, né? Pode-se trabalhar com coordenada. Mas aí, se eu não quiser que fique lá no 0, aqui nesse ponto, eu venho aqui, ó, a gente aperta nesse pick point, certo? E aí seleciono onde eu quero começar. Aí vamos dizer que eu quero começar aqui, ó. Aí já mudou, tá? O X e o Y mudaram, certo? Ele botou aqui. Aqui tá em milímetros, eu não vou mexer. Eu vou deixar aqui em milímetros mesmo. Convert to block, eu vou deixar para vocês verem como é que funciona. Aí selecionar objeto, certo? Selecionei, ó. Selecionei da direita para a esquerda, dei Enter. Aí já está com o objeto selecionado aqui, ó. Se vocês olharem bem, ele já está aqui o objeto aparecendo, certo? E ele já diz aqui, ó, 6 objetos selecionados. Eu já coloquei o ponto base, já coloquei o meu nome. Não vou mexer na minha unidade. Eu poderia até colocar em metros, dependendo do que eu estiver trabalhando, mas aqui eu vou deixar em milímetros mesmo. Essa parte aqui é de escala, tá certo? Vou deixar ela assim, não vou mexer. E aí vou dar OK. No momento que eu dou OK, eu vou ter o meu objeto, todos os objetos agrupados, tá? Em um bloco. E aqui tá a base dele. Então, eu vou selecionar a partir dessa base. Por que que eu gosto de colocar a base próximo ao objeto? Se eu der o meu stretch, selecionar, vocês lembram que o stretch ele funciona pelo vértice, certo? Então, caso eu tenha que dar o stretch, vamos dizer que isso aqui seja uma parede, tá? E eu quero dar o stretch nessa parede, junto com os meus pilares. Aí eu vou selecionar da esquerda para a direita, ok? Lembre-se que ele está passando aqui, ó, no meu ponto base do meu bloco, tá? E aí eu seleciono, dou Enter e vou estender. No momento que eu estendo, ele vem junto. Se esse ponto base não tivesse aqui, ele tivesse lá no meu 0, ele não viria junto. Aí, por isso que eu gosto de colocar o ponto base aqui, tá certo? Eu vou mostrar para vocês que ele não viria. Até aí, ok? Entenderam aí? Por enquanto, sim. Alguma dúvida? Tranquilo. Então, aí aqui, tá? A gente teria o objeto. Eu faço uma cópia. Posso fazer aqui a cópia dele.
E aí eu vou fazer uma mudança. Aí lembrando que eu quero editar esse bloco aqui, certo? Quero mudar algum layer, alguma coisa. Aqui eu não posso mexer, tá? Eu preciso entrar dentro do bloco. Para acessar o bloco aqui, ó, eu vou colocar, eu posso dar 2 cliques nele, certo? E aí ele já vai aparecer, ó, Edit Block e o 1. Aí, ok. Então, ele vai para uma outra aba. Como eu disse, é como se fosse um outro. Daqui eu vou apagar, tá? Esse daqui, 2 de dentro. Terminei de fazer close aqui, ó. Aí eu vou dizer que eu quero salvar. E aí ele mudou o outro que eu fiz a cópia. Entenderam a diferença? O que acontece com o bloco? O bloco vira como se fosse um objeto só, tá certo? E aí ele replica isso nos blocos que forem copiados. Mas eu quero voltar. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí aqui eu vou fazer isso aqui, certo? Aí eu venho aqui, close, block, certo? Terminei. Vou botar close. Save change, certo? Esse daqui é para descartar a mudança. Esse aqui é para salvar a mudança, tá? Então, eu vou salvar. Aí, ele já modificou aqui. Entenderam aí? Beleza? Perfeito. Perfeito, beleza. Pronto. Então, o bloco, a gente precisa, para acessar o bloco, dar 2 cliques rápidos em cima do bloco, tá? E aí, acessa ele. Eu vou agora explodir aqui. Vou explodir ele. Só para eu mostrar aqui. E vou fazer novamente o bloco, tá? Ó, aí eu vou fazer com um atalho. No caso, quando explodiu, ele desfez tudo que foi feito. No caso, ele apagou a cópia também, foi? Não, é porque eu apaguei a cópia, tá? Vamos dizer, eu explodi esse aqui, certo? Vou explodir só esse aqui. Aí esse continuou o bloco. Inclusive, esse bloco ainda vai ficar dentro do arquivo, tá? Se eu for fazer qualquer outro bloco 01, ele já vai dizer que existe. Eu vou mostrar para vocês. E esse daqui ficou explodido, que foi o único que eu selecionei explodir, tá? Aí eu vou fazer o bloco novamente com esse daqui, da esquerda. Aí eu vou fazer B, que é o atalho. Dessa vez eu vou fazer pelo atalho. E dar Enter. A mesma situação, tá? Vou colocar, aí eu vou selecionar, certo? Dei Enter, selecionei, aí aqui já apareceu. E eu vou botar 01, que é o mesmo nome do bloco que eu já tinha feito, certo? Não vou mexer no point, aqui vou deixar 0, e o resto eu vou deixar igual. E vou dar OK. Nesse momento, olha o que me apareceu. Vocês lembram que eu já tinha botado o 01, e o 01 é um outro bloco, tá? Ele pergunta se eu quero redefinir o bloco que já existe como 01. Ele dá um erro aqui, para a gente ter uma atenção, porque aí se eu fizer o 01, é como se eu quisesse botar um arquivo em cima do outro, tá certo? Então, ele pergunta se realmente eu quero fazer isso ou se eu não quero. Aí, se eu não quiser, é o segundo. E o primeiro, eu vou redefinir esse bloco, tá? Entenderam aí essa parte? Sim. O detalhezinho. Então, aí aqui eu vou deixar... Eu não quero redefinir, tá? Eu vou fazer o 02 aqui, o bloco 02. Aí, quando eu colocar OK, aí ele já foi tranquilo. Onde está o meu ponto base, tá? Selecionei e meu ponto base está aqui, ok? E esse, meu ponto base, é aqui. Vou dar o stretch, tá? Da direita para a esquerda. Aí eu estendi. Ele não veio, porque o meu ponto base é esse daqui, tá? Esse daqui, esse primeiro que eu fiz, o meu 01, como o meu ponto base está dentro da minha seleção,
ele vai mexer. Esse daqui ele não vai. Entenderam a diferença? Por que a gente coloca o point lá? A gente coloca por isso, certo? E normalmente é mais por isso, nesse daqui de bloco, certo? Esse é o primeiro. Alguém com dúvida aí? Bem, por enquanto não. Na realidade, se houver uma concentração de blocos que a gente fizer em uma mesma planta, então todos eles vão ficar lá naquele vértice, né? Então, quando eu marcar um, ele vai marcar todos. Isso, exatamente. Isso mesmo. Se eu concentrar aqui o bloco e não marcar o ponto base, tudo vai ficar no 0, 0, certo? Ele vai ficar exatamente aqui no 0 do x e do y. É a questão da coordenada, tá? Do gráfico. Então, ele vai ficar no 0, 0. Esse daqui, como eu moldei a base, é tanto que lá, se eu for editar, certo? Ele vai mostrar que não tá no 0, 0, o ponto dele. Deixa eu voltar aqui. E aí, o outro que a gente vai ter, certo? Aí, bloco. Aí, aqui, ó, o atalho dele, tá? Aí, esse aqui faltou até eu mudar. E esse daqui, a ideia é a mesma, certo? Os dois são blocos. Os dois, se eu mudar um bloco, as cópias irão mudar. Mas a diferença entre esse, que eu vou explicar agora, que é o write block, para esse bloco aqui, que é o block definition, a diferença entre os dois é que esse daqui eu crio um arquivo numa pasta fora da planta, da estrutura que eu estou fazendo. Como isso, professora? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui novamente. Por exemplo, você está fazendo uma planta de vários pavimentos. Aí, se você tem o pilar já pronto, você pode ficar reaproveitando esse pilar. Seria mais ou menos essa ideia? Seria mais ou menos isso. Pode ser isso. Pode ser assim, vamos dizer que você vai fazer um galpão, tá? E aí você tem um detalhe de uma fixação de um pilar lá com um L metálico, tá ligado? Um perfil metálico fixado com parafuso e tal. Enfim, aí vamos supor que eu fiz aqui o detalhe. Isso aqui seria um detalhe. Vamos dizer que isso aqui seria um detalhe da base de um pilar, certo? Aí eu vou, como você disse, vários pavimentos. E aí eu tenho um pavimento X que eu tenho esse mesmo detalhe. Aí eu posso criar esse bloco e colocar fora desse arquivo aqui. Aí eu venho lá, como é que eu crio ele? Tá aqui. Primeiro eu vou fazer pelo ícone, depois eu faço pelo atalho, tá? Aí eu venho Insert, Create, aí eu tenho aqui a setinha, tá? Create Block e a setinha. Aí o Write Block, de vez de ser Create, é Write. Aí selecionei, aí a mesma coisa, objeto, né? A questão do objeto. O Pick Point, que é a base, e aí eu posso botar aqui, ó, a minha base, tá certo? Selecionar o objeto, vou selecionar a mesma coisa. Até aí a mesma coisa. O que é que vai mudar? Eu vou botar aqui, Convert to Block. Eita, o outro eu nem expliquei, mas aí eu vou explicar. Esse aqui é converter para bloco já. Todos os objetos selecionados já vai virar bloco, tá? Aí o que muda é que entra esse aqui, ó. File, Name e Pasta. Então, isso aqui é para eu colocar o nome do arquivo que eu vou criar e a pasta. Eu vou colocar aqui no 3 pontinhos para vocês verem. Deixa eu até colocar aqui no meu arquivo. Biblioteca. Aí, ó, eu tenho já uma biblioteca
com projetos, com blocos que eu já utilizo sempre. Por exemplo, Forte Leve, tá? É uma caixa, desenho de uma caixa Forte Leve, de 1.000 litros que eu já desenhei. Tenho aqui o tipo de porta, tanque de cozinha, né? Uma prancha base com carimbo, piso de alerta. Então, são detalhes que eu já tenho desenhado, certo? Aí tem vegetação, veículos, arbusto, todo esse tipo de biblioteca aqui, já de desenho feitos, certo? Professora, na realidade aí, a senhora, quando a gente está indo para o Write Bloco, a gente está criando. E como é que a gente já pega um bloco já feito, que no caso a senhora já tem, para incorporar no nosso projeto? Vou mostrar, tá certo? Deixa a gente criar e aí depois eu mostro, tá certo? Aí, ó, então eu vou criar aqui um novo bloco, vou colocar aqui pilar, certo? Só para a gente entender, depois eu apago. Aí o pilar. Aí, ó, save. Aqui eu já mudou a pasta e o nome do arquivo, ok? E aí dou meu ok. Aqui virou um bloco, beleza. Mas aí, como você disse, eu apaguei, vou apagar. Eita, mas eu quero inserir aquele bloco lá, pilar, como é que eu faço? Aí venho aqui, ó, insert, tá? Insert block. Aí eu venho aqui, ó, se pilar, insert block, Morio Pigeons, tá? Ele já apareceu aqui, mas eu vou colocar o Morio Pigeons aqui pra gente procurar. Aí aqui a gente vai procurar, ó, browse. E aí eu procuro o nome do arquivo que eu quero. Aqui pilar, open e dou ok. Eu vou redefinir porque ele já existe, tá? Aí ele veio. Deixa eu falar uma observação, né? Quando a gente cria o bloco sozinho, o bloco em B, né, em bloco, a gente está criando aquele bloco para aquele projeto, né? Isso. Só naquele projeto. E nessa opção que você está fazendo aí no W-Block, a gente tem a opção de salvar esse bloco em uma pasta, né, separada, e não ficar só naquele projeto. A gente pode estar utilizando ele em outros projetos. Aí, outra coisa importante que eu me lembrei aqui agora é que, tipo, a gente já tem, né, vários, já existe, né, se vocês colocarem aí na internet, blocos, né, de AutoCAD. Tem um site www.cadblocos. Vocês encontram já várias informações de blocos prontos. Por exemplo, para a parte de área molhada, você vai encontrar lá a pia, o vaso sanitário, o chuveiro. Então, assim, essa questão do bloco é importante vocês saberem, né, como criar, como estar trabalhando com elas, mas já existe para você baixar. Aí, como a Natália mostrou aí agora, o local onde você salva, né? Tipo, você pode ir baixando aos poucos o que você mais utiliza no seu dia a dia e você criar a sua biblioteca. Ou você pegar um determinado bloco que você tenha baixado e você fazer uma alteração para ficar dentro do que você precisa e você já salva na sua biblioteca. Então, essa biblioteca você vai construindo ao longo do tempo, né? Você já tem algumas informações, mas você vai adaptar ela para a sua identidade, para o que você mais usa, né? Isso, Natália? Exatamente, isso mesmo. Foi ótima a sua observação, Vanessa. Por exemplo, o carimbo a gente vai ter que fazer sempre. Então, o carimbo a gente já pode criar um bloco para ele, né? Exatamente. Isso. Pode. Que é como a Natália mostrou, o bloco da prancha, né? Você já pode ter uma pranchinha lá pronta para você só editar a parte da legenda ali embaixo, só o texto. Mas ter toda a formatação já prontinha para facilitar, né? Que o foco, assim, né? É isso que o AutoCAD vai estar fazendo para a gente. Porque imagina toda vez que pegar um projeto na mão,
você pegar e desenhar todas essas minúcias. Então, a gente já pode predeterminar, deixar já pronto algumas informações para isso facilitar a nossa vida e agilizar o nosso trabalho, né? O assessoramento da ferramenta do AutoCAD é para isso, né? Para a gente ter rapidez, né? Para a gente estar executando as atividades que a gente precisa fazer. Então, só recapitulando, quando cria um bloco, num bloco sozinho, ele fica dentro daquele projeto que você está trabalhando naquele momento. E se você fizer o W-Block, ele vai estar salvando esse bloco dentro de uma biblioteca para você estar inserindo ele em outras vezes. Porque, tipo, se esse bloco ficar salvo só aqui e você fechou esse projeto, vai servir só para esse projeto, né, Natália? Não vai estar... Pronto, deixa eu fazer aqui. Inserir o 01, tá? Só uma informação complementar. Se eu fizer alguma alteração no bloco, ele vai modificar em todos os arquivos que esse mesmo bloco está inserido? Não. Aí, por exemplo, eu quero modificar esse bloco aqui, tá? Aí eu entro lá, acesso o meu bloco, a minha pasta e eu acesso só ele, o arquivo dele. Ó. Eu vou abrir aqui o arquivo dele. Pedir para abrir, tá? Eita, peraí, deixa eu... Ó, vou pedir para abrir aqui, abrir um novo arquivo, tá? Dentro do próprio AutoCAD. Aí vou abrir esse arquivo que a gente fez aqui. Pilar. Pronto. Esse é meu arquivo, certo? Então, se eu quiser alterar alguma coisa nele, aí eu altero dentro do arquivo dele, tá? Eu vou explodir aqui, fazer a explosão desse. Vou explodir o outro. E aí eu vou excluir esse daqui, certo? Só para a gente ver. Aí eu venho aqui e salvo como um arquivo normal, tá? Vou salvar ele aqui. Botei para salvar. Okay. Pronto. Aí aqui, quando eu for inserir ele, ele vai estar modificado, tá certo? Lá o meu arquivo do Pilar. Ele vai estar modificado, porque eu modifiquei e dei... Deixa eu inserir ele aqui, ó. Pigeons, Browse. Eu vou procurar de novo, tá? O Pilar. Quando eu colocar Open, vou botar para redefinir, certo? Porque ele não já existe um bloco definido com o nome Pilar. Aí eu tenho que botar para redefinir, certo? Aí redefino e aí ele vem com a alteração que eu quero. E só um detalhe, tá? Quando ele vem, eu posso escalar ele, certo? Vocês estão vendo que ele está maior aqui, ó. Eu posso escalar. Se eu não quiser escalar, eu só dou Enter, certo? Enter. Aí ele vai... Dou Enter, Enter. E aí ele vem para a escala que estava. Entendido aí? Beleza? Eu tenho que redefinir o objeto lá e quando eu colocar no novo arquivo, ele já vai vir novo. Se já for um arquivo que ele já tem, eu tenho que colocar ele como redefinir, certo? Tipo, escrever por cima. Eu tenho que escrever por cima, senão ele não vai entender que modificou o arquivo. Ok? Ok. Ó, e aí, por último, só para a gente finalizar essa parte de bloco, eu vou explodir esse novamente. E aí eu vou criar o bloco, esse que é dentro do próprio arquivo, tá? Que a ideia é a mesma. Aí eu vou colocar o 03 aqui, vou selecionar meu objeto, vou dar Enter, vou colocar o meu ponto inicial, vou querer botar aqui, tá? E aí, ao invés de colocar Convert to Block, eu vou colocar Retime, certo? Só para vocês verem o que é que vai acontecer. E vou colocar OK.
fiz o bloco foi criado. Se eu botar aqui insert, ó aqui ele 03, tá? Se eu botar aqui Memorial Pigeons 03, ele tá criado aqui, ó. Mas com o retime, quando eu seleciono o retime aqui, ele não vai tornar os objetos selecionados já o bloco, certo? Por isso que quando a gente vai fazer, a gente tem que botar convert to block, porque a seleção que eu fiz vai virar já o bloco que eu quero, o 03, 04, o bloco de pilar, o bloco que eu tinha nomeado aqui, tá certo? Entendido aí? E na realidade, o convert bloco, ele agrupa, e o retire, ele deixa desagrupado. Não, é porque assim, ó, o bloco vai existir, o bloco 03 que eu fiz, ele vai existir, vai continuar existindo, certo? Ele foi criado. Só que o objeto... Ele só não está no projeto, né? Ele só não está no projeto naquela hora. Você pode ser... Exatamente. É assim, a seleção que eu fiz para fazer o bloco 03, ela não virou o bloco, tá? Se eu apagar aqui e botar insert, ele vai vir o 03, ó, do Enter, ele vai vir um 03 da mesma forma que estava, e com o bloco. A diferença é que o retime, ele não cria o bloco na hora, tá? É como se ele não criasse o bloco na hora. Os objetos selecionados não viram blocos, certo? Ah, na realidade, ele cria o bloco, mas ele não aplica no desenho. Isso, exatamente. Isso mesmo. Não está no projeto naquela hora, né? Mas se você precisar utilizar, depois você utiliza. Ele não, exatamente, mas é isso que Gilson falou. Não, ele não aplica nos objetos que foram selecionados, tá? O bloco vai ser criado, vai ficar lá no desenho. Se eu for procurar, ele vai existir, porém, ele não vai aplicar nos objetos selecionados, tá? E esse delete aqui, vou explodir aqui. Vou fazer o bloco de novo para vocês, só para vocês verem, tá? Professor, no caso ele foi criado e ficou arquivado, né? Se você quiser usar ele, você vai, ele ativa lá. Isso, exatamente. Aí eu vou inserir. Isso mesmo. Ele ficou lá. Ele existiu, certo? A diferença é que... deixa eu botar aqui uma chuva. A diferença é que ele não... A diferença é que ele não tornou, ele não aplicou nos objetos que foi selecionado. Deixa eu mostrar. Ele está pronto, mas não está em uso, não vai ser usado, né? Ele está ali arquivado, né? Isso, exatamente. Isso mesmo. Aí deixa eu usar o outro. Mas esse arquivo que ele cria é só para esse arquivo atual, ele já fica tipo numa biblioteca? Não, é só nesse arquivo mesmo, tá? Isso assim, porque eu botei create. Se eu colocar o write block, que é para escrever, aí ele vai colocar, e aí eu tenho a mesma opção, certo? Aí eu vou botar na biblioteca, tá? Tem essas duas formas. Aí deixa eu colocar a terceira opção só para vocês verem. Vou fazer aqui, criar um bloco. Vou selecionar meu objeto, dou Enter. E ao invés de botar retime, eu vou botar delete, tá? Vou botar para deletar. Vou botar aqui 04. E vou colocar meu OK. Ó, o bloco tá aqui. Deixa eu botar meu pick point aqui. O bloco tá aqui. Coloquei meu pick point. Selecionei, ó, os objetos estão selecionados. Tudo direitinho. E dou OK. Ele apagou. Por quê? Porque quando eu coloquei para criar, eu pedi para deletar. Então, ele criou e, ao mesmo tempo, ele deletou o objeto, tá? Mas se eu botar aqui, ó, insert, aquele dali eu botei nome 04, tá? Ó o 04 aqui, que ele foi criado. Ele foi criado. Porém, como eu pedi para criar e deletar, ele deletou os objetos que tinham selecionados, tá? Então, esses, as diferenças desses daqui, certo? Normalmente, a gente deixa em convert to block, que é selecionar
E aí eu vou... Todos os objetos que foram selecionados, vou botar aqui 05, dou OK.